Tá. Pode falar, amor. Tá. Então, por quem eu estou aqui, né? Primeiro pela minha filha, né? Para honrá-la, né? É uma alegria muito grande, né? Ver o trabalho dela, né? Um trabalho lindo que ela faz com os pais, com os professores. E a pergunta direta que ela fez agora, eu estou aqui pelas mães e pelas alunas que eu tenho também, né? Que eu trabalho com mães, o mesmo trabalho, para que eu possa aprender mais um pouco, né? Porque o aprendiz chega um momento que ele supera o seu mestre, e é o caso agora da Júlia, então eu quero aprender com ela. A Júlia tem muita facilidade de resumo, ela faz os cadernos dela são assim maravilhosos, se você tiver a oportunidade dela mostrar, né, algumas coisas, e me inspira muito, você me inspira muito. E aí eu quero aprender um pouco mais para poder levar isso até as minhas alunas, né, as mães que eu tenho contato, as famílias que eu trabalho, para que elas possam inspirar seus filhos. O meu alvo é que as mães tenham tanto desejo de aprender numa leitura que inspirem os seus filhos para que eles possam estar fazendo o mesmo. E eles possam olhar para suas mães, seus pais, e serem inspirados, porque verem os pais com livros, lendo, amando a ler, amando a leitura, porque a leitura abre o entendimento. Amém, isso daí. E essa coisa que você falou dos filhos verem o exemplo dos pais, se o seu filho te vê lendo, ele vai relacionar isso ao amor à leitura, a uma cultura da sua casa, né? A cultura da leitura vai estar na sua casa. E isso vai fazer toda a diferença na aprendizagem da leitura e da escrita para ele. Muito bem, obrigado por compartilhar, mãe. Tá. Olha, o pessoal falando, estou aqui pela vontade de compartilhar conhecimento e crescer junto com pessoas que estão na mesma busca. É isso daí. Quando eu pensei no Clube da Leitura, eu pensei assim, eu vou fazer um jardim, imagina, visualiza, eu vou fazer um jardim que eu quero que atraia borboletinhas. Né? Imagina que eu tenho uma casa com um jardim e aí sempre vem ali borboletinhas, passarinhos e tudo, e eu tenho essa atmosfera. E vocês são as borboletinhas, profs e mães estudiosas que querem aprender, que querem estudar. Eu quero cultivar esse padrão, vai ser a nossa tribo. Estou aqui para aprender mais e trabalhar melhor com os meus alunos, filho e futuros alunos. Eu vou estudar porque quero aprender mais para desenvolver um bom trabalho com as minhas crianças. Meu filho Miguel, ó, sempre lembra do Miguel, e dos meus alunos também. O meu filho Luíde. Eu estou aqui pela minha carreira e pelos meus alunos. É isso aí. A gente tem que se lembrar disso toda vez que der aquela preguiça, que chegar de noite e você não tiver tempo de ler, e você vai tirar ali seus 15 minutos de descanso para ler. Então, a gente tem que renovar essa reconexão com o que realmente importa. E o que importa, né? O que a gente quer? É que os nossos filhos, que os nossos alunos se desenvolvam bem, cheguem ao máximo do seu potencial. A gente quer que eles se desenvolvam, que eles sejam felizes e que eles sejam tudo que eles quiserem ser no futuro. E quando a gente fala de máximo potencial, tem algo nesse livro que, assim, eu vou bater muito com vocês em relação a isso. É um trecho que ela fala que a educação, ela tem como foco desenvolver o potencial humano. E toda vez que eu penso em máximo potencial, eu lembro de duas coisas. Quais serão os livros? Esse vai ser o primeiro. Depois eu vou mostrar os outros que a gente vai ler, mas a gente vai decidindo junto, tá bom? O primeiro é esse daqui, A Mente da Criança, Mente Absorvente, de Maria Montessori. Sempre que eu lembro de máximo potencial, eu lembro de duas imagens. Duas imagens vêm à minha mente e eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas, vou dividir aqui no meio.
Duas imagens, eu penso... Deixa eu fechar essas coisas para eu ver se vocês estão conseguindo enxergar. Ó, penso em duas coisas quando eu penso em alcançar o máximo do potencial dos nossos alunos e das nossas crianças. Primeiro, eu penso numa casa, na construção de uma casa. E aí eu vou contar uma história. Minha mãe está aqui. Quando eu era bem pequenininha, a gente começou a construir uma casa. Meus pais compraram um terreno e começaram a construir uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar é quantos andares eu vou querer construir nessa casa. Então, quando eles foram decidir isso daí, eles não sabiam, né, se ia dar para construir na hora 3 andares. A primeiro modo, eles iam construir um andar só para a gente morar, né? Mas, quando eles foram decidir a profundidade da fundação, eles colocaram uma fundação tão forte, mas tão forte, que daria para construir 3 andares nessa casa. E seria diferente se eles falassem, vamos economizar na fundação, porque a gente, né, não está muito bem de grana, vamos colocar uma fundação bem tranquila que vai aguentar um andar e tá show. Tá bom, assim a gente limita ali em um andar. Apesar deles não terem a condição de construir 3 andares no início, eles colocaram uma fundação de 3 andares. Eles investiram mais na fundação para que, se nós quiséssemos no futuro, a gente pudesse colocar ali mais 2 andares em cima, certo? E quando a gente fala de fundação, em relação à criança, a gente está falando da primeira infância, e principalmente dos 0 aos 6 anos. Isso é comprovado, tá? Neurocientificamente comprovado. Quando a gente fala dessa fundação, da construção de uma boa base, do investimento numa boa base, a gente está falando da primeira infância. Ó, a internet disse que está com problemas até 11h30. Mas que bom que está dando certo com o 3G. A gente está falando de um investimento nessa primeira infância aqui. E o que significa isso? Significa que a minha criança vai conseguir construir quantos andares ela quiser. Eu não vou limitar o futuro da minha criança não investindo na minha base. Vocês estão conseguindo entender? Se eu invisto tudo que eu posso aqui e construo uma boa base mental, eu vou deixar a minha criança alcançar o máximo do potencial. Se ela quiser construir um prédio, ela vai conseguir construir. Não, acho que a minha deu certo. Não é demais isso? Isso daqui é assim, cada criança ela tem um potencial diferente. Só que o quanto mais a gente investe aqui, mais ela tem o potencial para cima. Show de bola esse exemplo, né? Eu falei que eu me lembro de 2 coisas quando eu penso em desenvolver o máximo do potencial. Eu me lembro também de uma coisa que eu aprendi na escola, que chamava energia potencial. Eu aprendi isso em física. E existe um tipo de energia potencial que é a energia potencial gravitacional. E ela é como uma pedra que está lá no topo de uma montanha que está prestes a rolar. Essa pedra não rolou ainda, certo? Ela não tem uma energia cinética, que é uma energia de movimento. Só quando ela começa a rolar que ela tem energia cinética. Enquanto ela está parada ali no topo, ela tem uma energia potencial gravitacional enorme. Ou seja, ela tem todo o potencial nela para rolar essa montanha com uma velocidade enorme. Ela tem esse potencial nela. Quer dizer que ela vai rolar? Não, ela pode ficar ali para o resto da vida, no topo da montanha, só com energia potencial e nunca transformar essa energia em energia cinética. Ou ela pode rolar e transformar todo esse potencial dela e rolar aquilo ali de montanha abaixo com muita velocidade. O que isso significa quando a gente pensa no potencial das nossas crianças?
Eu já vi muitas crianças, eu participei de projetos em vários tipos de escolas, já frequentei muitas escolas boas, particulares, com um nível social, né, maior, e escolas públicas também, onde a gente vê crianças que não foram estimuladas da maneira correta, que infelizmente não consolidam a aprendizagem da leitura e da escrita, elas não conseguem colocar uma ideia no papel, ela também não consegue ler e interpretar, ela só sabe copiar e colar, isso é uma realidade. Mas que ao mesmo tempo você olha e você fala, meu, que potencial essa criança tem. Que potencial essa criança tem? Imagina essa criança sendo estimulada da maneira correta. É um potencial enorme. Quer dizer que esse potencial vai virar realidade na vida dela? Não. Ela tem o potencial dentro dela, aquela energia contida. E ela só vai se expressar, né, se essa energia se transformar em realidade. Então, quando a gente olha isso daqui, essas duas divisões eu queria dar, porque é exatamente isso que eu penso quando eu penso em alcançar o máximo potencial das minhas crianças, eu penso nisso, eu vou construir a base mais forte que eu puder. E no futuro, se ele quiser ser o que ele quiser, ele vai conseguir, entendeu? Porque eu construí uma base muito forte. Eu sei do potencial que a minha criança tem. Eu vou estimular ela da melhor maneira que eu puder, para que ela alcance o máximo desse potencial. E o segredo está na primeira infância. Nós que temos o contato com crianças, nesse período nós temos uma grande responsabilidade e uma grande possibilidade de estimular de uma maneira muito intensa as nossas crianças. A Maria Montessori, ela fala, isso várias vezes a gente vai relacionar assuntos diferentes a uma mesma coisa. Isso é bom, isso vai ajudar vocês a guardarem também. Quanto mais relações a gente faz, mais forte a memória fica. A Maria Montessori, ela divide, então a gente tem aqui, ó, a primeira infância, os 0 aos 6 anos. Essa é a primeira infância. A gente tem o período de 0 a 3, que ela tem um conteúdo interessante sobre 0 a 3 anos, principalmente a partir do primeiro ano, ela fala muito sobre experiência sensorial, né, sobre educação dos sentidos, estimular os sentidos. De 3 a 6, ela fala o maior conteúdo de Montessori, a maior obra de Montessori está nesse período aqui. Aí, de 3 a 12, ela tem duas obras que ela fala, que ela dá uma orientação para esse período, e depois, 12 a 18, 18 a 24, ela fala muito pouco, bem pouco, assim, não tem nenhuma obra, a partir daqui, não tem nenhuma obra especificamente orientando esse período. Então, de todas as idades, o maior foco de Montessori esteve aqui, de 3 a 6. E esse vai ser o maior foco do nosso Clube da Leitura. Então, dentro desse período que ela chama de mente absorvente consciente, porque aqui a gente tem a mente absorvente inconsciente, e aqui a gente tem a mente absorvente consciente. Ela vai dar orientações muito específicas em relação a esse período. E nesse período é o que a gente vai mais focar no nosso Clube da Leitura, nesses e outros livros, onde a gente vai analisar habilidades chaves que preparam a criança para a alfabetização, a questão motora, percepção visual, principalmente o desenvolvimento da consciência fonológica, como que a gente começa a desenvolver isso daí, percepção auditiva, enfim, a gente vai focar muito nisso daqui. E aí, o nosso foco do clube vai ser, então, a primeira infância, dos 0 aos 6. Pré-alfabetização e alfabetização, ou seja, uma preparação para a alfabetização e o processo de alfabetização em si, e a importância do desenvolvimento da consciência fonológica nesse processo. Show de bola? Deixa eu ver se vocês comentaram aqui. Agora travou de novo. Ai, Senhor. Vamos ver se vai voltar.
Voltou? Me contem aí. Me contem aí se voltou. Voltou. Show. Muito bem. Gente, vamos lá. Deixa eu só, antes da gente entrar aqui no conteúdo do livro, especificamente sobre Montessori, eu quero falar um pouquinho sobre o Clube da Leitura, como vai funcionar. Vocês já estavam tendo dúvida aí sobre isso. Então, é o seguinte, maior pergunta que eu recebi, vai ser pago? Quando eu decidi fazer o Clube da Leitura, eu coloquei dentro de mim o desejo de que ninguém deixasse de participar por conta de dinheiro. Então, eu já decidi desde o início, vai ser gratuito, o Clube da Leitura vai ser gratuito. A questão de pagar um preço está muito relacionado também ao compromisso que as pessoas têm em relação a alguma coisa. Ju, podemos fazer, seria possível fazer estudo também da base dos bebês? Olha, é um assunto que eu estou querendo muito me aprofundar. Esse livro ele não vai adentrar muito a esse período de 0 a 3. Montessori, ela é uma boa autora para a gente analisar esse período aí, porque ela dá orientações bem legais em relação a estímulos sensoriais, né? Principalmente a partir do primeiro ano. Então, de 0 a 1 ano, de 0 meses a 1 ano, existe um desenvolvimento motor muito grande. Se a gente fosse analisar o desenvolvimento motor, já não daria para olhar só para Montessori, a gente teria que mesmo olhar para os marcos do desenvolvimento motor, né? Vários marcozinhos que a gente tem aí de 3 meses, de 6 meses. Então, é uma coisa que eu queria muito estudar, mas eu tenho um pouco de medo de fugir do foco da alfabetização em si, sabe? Mas é um assunto que eu tô a fim de estudar. A minha amiga que tá tendo bebezinho agora, a minha cunhada tá tendo bebezinho, então eu tô, assim, querendo mesmo ir um pouco mais profundo. De 1 e 2 anos, bebês de 1 e 2 anos, é legal. Montessori já entra um pouquinho nessa esfera aí, a partir de 1 ano, tá? Então, se vocês quiserem, a gente está muito livre aqui no clube. A gente tem um foco dos livros que a gente vai ler, eu vou mostrar ali alguns que eu tenho muita vontade de compartilhar com vocês, que eu sei que são livros muito legais para a gente analisar. Vai ser uma leitura, não vai ser uma leitura assim super lenta, até para a gente conseguir fazer vários estudos. Esse livro aqui, por exemplo, o cronograma dele, hoje já é dia 17 de fevereiro, então a gente vai ler meado de fevereiro e março. Chegou o final de março, a gente termina esse livro, a gente vai ler em 6 semanas. Então, não vai ser uma leitura super lenta, acabou esse, a gente já emenda em outro, a ideia é essa. Então, o Clube da Leitura vai ser gratuito, todo mundo que quiser participar, eu só peço a vocês que tenham esse compromisso, que, como a gente falou no início, vocês me animam e eu animo vocês, a gente tem que estar aqui junto toda semana. Se eu não me engano, lá no grupo, e eu quero manter aquele grupo do WhatsApp mesmo, o grupo do WhatsApp, ele tem um limite, né? Então, eu quero manter esse grupo nosso para a gente conseguir ficar bem entre nós, assim. Tem até um processo ali no grupo, se eu não me engano, quem sai não consegue entrar de novo. Então, quero realmente pessoas comprometidas. Quem não quiser estar aqui, tá tudo bem. Mas quem estiver aqui, eu quero que vocês participem junto comigo, assim, comentando, entendeu? Compartilhando. Joia? Então, não vai ser pago. Agora, o que vai acontecer? Teremos um acesso premium que é opcional. Quem quiser e puder participar do acesso premium vai ter essa possibilidade. Como que vai ser o acesso premium? O acesso premium vai ser uma espécie de colaboração com o Clube da Leitura, onde algumas pessoas vão estar apoiando o clube para que a gente leia muitos e muitos livros e continue aí por anos, se Deus quiser. E vão ter acesso a alguns recursos especiais, como, por exemplo, o fichamento comentado. Esse fichamento aqui é o fichamento do primeiro capítulo, tá? Olha como que ele vem. Ele vem assim, ó. Isso daqui eu vou entregar para vocês antes das aulas. Então, a nossa primeira aula desse livro é na semana que vem. Vai ter o fichamento dos 4 primeiros capítulos lá dentro da área de membros, para que você já assista a aula sabendo que eu estou comentando. E aí eu deixei bastante espaço assim ao redor para que você consiga fazer as suas anotações
desses comentários aqui. Então, aqui nesse fichamento, nós temos citações do livro e temos comentários meus que eu fiz em relação às citações. E aí tem destaques, por exemplo, especiais, tem conceitos de fora do livro que eu trouxe para cá, porque eu relacionei algum conceito. Ó, tem, por exemplo, aqui uma tabela, deixa eu ver, tá aqui, ó. Essa tabela aqui é uma tabela que não estava no livro, é uma tabela que eu trouxe de fora para complementar. Então, realmente vai ser um material bem legal. Eu vou comentar esse material com todo mundo que está na aula, e isso é gratuito. Só que quem der o apoio lá ao clube e tiver o acesso prêmio, vai ter acesso também a esse fichamento de todo o capítulo. Imagina, depois de terminar essas 6 semanas, você vai ter o fichamento do livro completo. E isso você pode arquivar, você vai poder rever quantas vezes você quiser, né? Porque vai ficar muito mais fácil o acesso. Às vezes é difícil a gente entrar numa aula ali de 1 hora e pouco, para achar um assunto, e no fichamento fica ali mais fácil. Além disso, as aulas não vão ter replay para quem estiver só no clube. Então, a gente vai assistir a aula ao vivo aqui, todo mundo junto, comentando, compartilhando. Quando terminar a aula, eu vou salvar e vou subir na área de membros também, para quem tem o acesso prêmio. Além disso, vários materiais que possivelmente eu traga aqui como exemplos, né? Então, quando a gente estiver estudando, principalmente a alfabetização, vou trazer alguns recursozinhos para a gente exemplificar na prática. Todos os recursos que eu fizer exclusivamente para o clube, eu vou compartilhar lá na área de membros do acesso prêmio, tá bom? Júlia, quanto que vai custar? Como é um processo colaborativo, é mesmo para que não fique pesado para ninguém. E eu fiz um sistema de assinatura mensal, ou seja, quanto mais livros a gente lê, né, você vai acompanhando lá dentro e você só paga por mês. Também não precisa ter limite do cartão, por exemplo, não é um ano dividido em 12, é só aquele mês. E aí, o que acontece? Se chegar mês que vem, Júlia, não faz mais sentido para mim, quero sair do acesso prêmio, é só você cancelar a assinatura, isso você só vai ter cobrado aquele primeiro mês, tá bom? A assinatura está no valor de R$ 37,90. É mesmo para quem puder e quem quiser apoiar o nosso clube, tá bom? Mas, como eu disse, todo mundo que quiser participar vai ser muito bem-vindo no nosso clube. Ninguém vai deixar de participar por causa disso, tá bom? Então, entendido aí essa questão da assinatura, o nosso foco, eu falei já disso, eu quero que a gente vai estudar teoria, mas a gente vai estar a todo momento relacionando a prática, assim como a gente falou aqui, o máximo potencial, a gente já relacionou aí a primeira infância, aos estímulos em relação às idades, então a gente vai estar sempre trazendo para a realidade das nossas crianças, nunca uma coisa assim muito só teoria por teoria, a gente está aqui, não vai ser um estudo unicamente teórico, a gente vai na teoria, mas a gente vai relacionar a prática toda vez. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver, então, antes da gente começar a falar desse livro. Boa noite, Nath, tudo bem? Que saudade de você. Perdeu um pouquinho, mas depois essa aula aqui eu vou tentar salvar no YouTube para vocês, tá bom? Vamos falar de alguns livros que eu quero que a gente leia junto. Olha, tem uma trilogia aqui que está no meu coração. Deixa eu ver se vocês perguntaram. Esse acesso será em qual plataforma? Na Hotmart, tá bom? Então, vai ser uma assinatura mensal. Quem tiver lá o acesso prêmio vai ter o replay de todas as aulas e os fichamentos comentados de cada capítulo, além dos recursos extras que eventualmente eu traga e eu compartilho lá também. Vai ser pela Hotmart. Essa trilogia aqui, gente, vamos falar de alguns livros que eu quero que a gente leia. Ó, isso daqui quase ninguém conhece, tá? É uma didática da alfabetização. A Esther Pilar-Grossi, ela foi uma pessoa que ela analisou a psicogênese da língua escrita, que é um livro que eu quero que a gente leia também.
é um livro obrigatório para todo professor, né, alfabetizador. Elas fizeram um estudo em relação à aprendizagem da leitura e da escrita. Então, como a criança aprende a ler e escrever? Quais são as hipóteses que ela levanta? Inclusive, a gente vai falar muito sobre esse livro agora que a gente vai ler, que a criança, ela nasce uma cientista, um verdadeiro cientista. Ele levanta hipóteses e refuta ou confirma essas hipóteses. E é assim que a criança aprende a ler e escrever. Ele levanta uma hipótese do que é a escrita, do que é a leitura, e aí vai fazendo testes até entender se é aquilo mesmo ou se não. Aí ela transforma aquilo em outra hipótese. E assim vai. Então, a gente tem aqui o Psicogênese da Língua Escrita, que a gente com certeza vai fazer um estudo dele. Quem aí já tem esse livro e já leu, né? É um livro um pouco complexo, mas a gente vai estudar. E essa trilogia aqui, eu quero tanto que a gente estude. Quase ninguém conhece essa trilogia. A Esther Pilar-Grossi, ela analisou ali as hipóteses de escrita e de leitura e ela desenvolveu uma didática, ou seja, formas de desenvolver e fazer a criança avançar de fase, avançar de hipótese. E ela dá aqui várias ideias, é muito prático. Esses livros, eles são muito pequenininhos, ó. E são aquele modelo de livro de bolso, sabe? É super baratinho e eu queria muito ler essa sequência com vocês, que a gente estudasse analisando cada tipo de atividade, para que a gente faz isso, qual é o objetivo, em qual hipótese a gente está trabalhando, sabe? Então, é muito show. Essa trilogia aqui é muito show. Aconselho vocês, quem for professora alfabetizadora, se você não tem, já compra, porque é realmente muito legal, dá um esclarecimento muito top. Ainda sobre a alfabetização, falei da psicogênese, né? Falei da trilogia da Esther Pilar-Grossi. E tem essa, posta no livro, posto sim. Qual o nome, Gilda? É Didática, se você pesquisar Didática Esther Pilar-Grossi, você já vai encontrar. São 3 volumes. Ela ficou de escrever o 4º e não escreveu. Eu sigo ela no Instagram, ela é maior barato, é uma senhorinha, assim, de cabelo rosa. Ela é maior barato, mas ela desenvolveu isso daqui e tem até a colaboração de alguns outros autores. Ela tem um projeto bem legal, um projeto social bem legal, e tem muitas pérolas aqui, coisas assim, sacadas que quem trabalha com alfabetização vai relacionar na hora. Nossa, isso é muito real, isso ajuda muito. E aí a diferença da gente fazer uma coisa porque a gente está acostumado a fazer e fazer com intencionalidade, sabendo por que a gente está fazendo aquilo, né? Esses 2 livros aqui da Magda, eu acho muito legal. O Alfa Letrar, ele tem uma pegada bem prática, que ela dá muitos exemplos práticos. É uma introdução bem rasa, assim, na minha opinião, em relação à consciência fonológica, é incompleto em relação a isso, mas é uma boa introdução, assim. Eu não sei se a gente vai ler, vocês acham que a gente deveria ler o Alfa Letrar? É bem fácil de entender, ela dá muitos exemplos práticos, mas eu não sei o quanto seria tão legal a gente estudar, mas qualquer coisa a gente estuda ele também rapidinho. Esse livro aqui, meu irmão, pensa num livro denso. A diferença desses 2. Esse livro, ela traz conceitos mais rasos e traz muito mais experiências dos projetos dela e tal. E esse livro aqui, meu irmão, ela concentrou toda a base teórica da alfabetização. Ela reuniu. No final aqui, se a gente for analisar um pouquinho a bibliografia desse livro, tem umas 30 páginas de bibliografia com a letra desse tamanho, de tanto livro que ela leu, tenho certeza, para escrever esse livro aqui. Então, ela faz assim, um overview, desde do início da escrita, os primeiros traços, ela vai trazendo vários e vários autores. Outra coisa bem legal que me ajudou muito a entender a consciência fonológica é que ela faz assim, paralelos entre autores. Por exemplo, o autor fala da mesma coisa, mas ele usou um termo diferente. Aí ela faz uma tabelinha lá explicando assim que o autor falou desse termo, o outro usa esse termo, mas é a mesma coisa, é a mesma habilidade. Esse livro aqui,
sério, se a gente for estudar, tem que, assim, ir bem devagar, porque ele é difícil de processar, porque ele tem muita informação. Um outro livro que eu gostaria que a gente lesse, esse livro é super leve, quem conhece? Educar na Curiosidade. Faz muita conexão com essa ideia que a gente vai ter nesse primeiro livro, onde a gente quer que a criança, quer estimular a criança a pensar por si mesma, de forma autônoma, né? Usar esse cientista interior da criança para estimular ela a aprender e ter mais curiosidade, mas esse livro também toca numa coisa muito legal, que é em relação à concentração. Quem olha ele assim nunca imagina que ele fala sobre isso, mas ele fala muito sobre o uso de telas e explica, faz uma relação do uso de telas com uma perda na concentração, uma dificuldade de, por exemplo, um tédio muito grande de brincar sozinho ou brincar com com um material desconstruído. Ele faz umas relações bem legais com essa questão do uso de telas. E fala muito sobre esse instinto da criança, né? E que, na verdade, a gente desaprende. A gente desaprende porque a todo momento a gente é podado, né? Por quê? Porque sim, por que não? Não estimula essa curiosidade. Então, ele também é um livro bem legal, é um livro bem leve, vai ser bem gostoso de ler. Eu acho que a gente também devia ler ele. Tem vários livros que eu ainda não tenho e que eu gostaria de ler com vocês. Então, quando a gente for decidindo outros livros, eu vou investindo nesses outros livros para a gente estudar também. Júlia, aparentemente está mais focado na alfabetização. Espera aí. Você teve essa intenção porque, particularmente, eu acho interessante algo mesclado. Ou posso também avaliar, participar, claro. Ah, sim, participar de um ou outro. Também, olha, isso vai ser muito livre. Eu estou aberta para a gente ler. É um grupo de estudo, é para que a gente tenha essa interação e fala, pô, vamos ler esse livro, vamos ver essa proposta, manda aí no privado para mim. Júlia, olha que livro top, vamos estudar esse daqui no próximo? Bora! Esse é o objetivo, é que, assim, separadamente, a gente estudaria ou não. A gente, até às vezes, eu faço muito isso, compro o livro e fica lá na estante um tempão e eu não estudo, não leio. Então, é para que a gente se une e fale assim, não, bora estudar junto. Isso eu vou ajudar vocês e vocês vão me ajudar. Então, não vai ficar só fechado na alfabetização. O nosso foco, como eu falei, é a primeira infância. A gente não vai fugir muito disso. Mas dentro da primeira infância tem muita coisa para a gente explorar. Já teve gente aí que deu ideia dos primeiros anos. Eu estou super empolgada para estudar os primeiros anos, até porque daqui a um tempo eu já quero ter os meus bebês. Imagina eu ter bebês e já ter aprendido sobre esses primeiros anos, né? Como estimular, enfim. Mas, de uma forma geral, eu sempre falo e sempre vou falar sobre a alfabetização e principalmente essa preparação para a alfabetização e o desenvolvimento da consciência fonológica. Então, querendo ou não, a gente vai envolver esses assuntos, mas vamos mesclar aí em relação à primeira infância. Show de bola? E aceito, não é fechado, aceito ideias. A gente vai estudar junto, a ideia é essa. Júlia, seria a primeira infância das crianças típicas ou algum transtorno? Então, a Montessori, aproveitando essa primeira pegada que a gente já fez em relação a Montessori é uma autora que eu gosto muito de estudar, e o início do trabalho dela foi com crianças atípicas, né? Inclusive, ela tirou essas crianças de um ambiente onde eles não tinham nenhum estímulo, onde o foco era unicamente o cuidado, e a gente às vezes pensa que isso é uma coisa antiga, né? Que não existe mais, mas existe sim. Nas escolas, muitas vezes as crianças atípicas elas têm uma auxiliar simplesmente para que aquela criança não incomode as outras. Isso é uma realidade. Então, o foco da auxiliar ali não é educar, não é desenvolver habilidades, é simplesmente cuidar. É ou não é? Quem está aí dentro de escola, dentro da sala de aula, não vai me deixar mentir. Que é isso. Então, a Montessori, ela começa a pensar
para as crianças atípicas, para crianças que tinham dificuldades, e ela começa a estimular em relação aos sentidos, né? A educação sensorial. E aí, a partir desse trabalho com crianças que tinham dificuldades reais, o que acontece? Ela começa a estimular essas crianças com o uso dos materiais que ela desenvolveu. Quando eles fazem o exame nacional da Itália, o que acontece? Eles tiram notas maiores do que as crianças típicas. E aí ela começa a pensar de transpor esse material e esse método a crianças típicas também. Então, o nosso foco, você perguntou aí de crianças que têm dificuldade de aprendizagem. O nosso foco sempre vai ser potencializar a aprendizagem. E quando a gente fala de potencializar a aprendizagem, a gente está falando de crianças típicas e atípicas. É lógico que elas vão ter tempos diferentes, né? E a gente tem que buscar o máximo da minha criança. Se o máximo da minha criança é esse, eu vou ficar super feliz de alcançar o máximo da minha criança. Mas eu vou potencializar da mesma forma. Se eu utilizar mais sentidos, né, de uma forma mais visual, mais auditiva, mais tátil, eu vou potencializar a aprendizagem da minha criança que é atípica e da minha criança que é típica também. Deu para entender a resposta? O que a gente vai falar vai ajudar todas as crianças, entendeu? Na medida de cada um. Mas a potencialização da aprendizagem é igual para todo mundo, e foi isso que Montessori descobriu e desenvolveu também. Júlia, seria a primeira infância. Uhul! Uau, esse será o nosso primeiro livro? Sim, será o nosso primeiro livro. Vamos ver se a gente vai ler outros de Montessori, porque a pedagogia científica também é muito top. Ela dá orientações, a gente acha que Montessori ela vai voar, né, de uma maneira muito superficial, mas não, ela vai profundo, primeiro passo, segundo passo, por exemplo, a parte de coordenação motora que ela dá lá na pedagogia científica, ela dá passo a passo, primeiro você faz isso, depois faz isso, contorna, depois preenche, mas é muito específico. É muito top. A parte de Montessori, principalmente aí dos 3 aos 6, como eu falei, é bem legal. E, Júlia, por que? Então, agora vamos começar a falar do livro. Por que Montessori? Por que a gente começou por esse livro, né? Como a amiga falou aí. Ah, mas o foco é mais alfabetização e tal. Por que a gente foi começar por esse livro e por que Montessori? Porque eu quero setar a nossa mentalidade. Por que a gente ensina? Para que a gente ensina? Qual é o objetivo da educação? Igual a gente falou ali, desenvolver o potencial humano, chegar no máximo potencial da minha criança. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente vai setar alguns princípios bem legais agora desde o início, desde esse primeiro livro. E ela vai tratar, dentro da primeira infância e desse principal olhar que a gente vai ter em relação à educação, ela vai tratar de alguns aspectos, por exemplo, linguagem. Qual é o período sensível da linguagem? Como que se ocorre na criança? Em relação à coordenação motora, ao desenvolvimento das mãos, ao movimento ali dos dedinhos, a sensibilidade das pontas dos dedos. Montessori, ela vai bem profundo em algumas questões, alguns aspectos aí do desenvolvimento. Então, a gente vai profundo nesses temas, nesses aspectos também. Ela fala muito de comportamento, de personalidade, fala de autonomia, fala de organização do ambiente. Tudo isso aí vai ajudar um monte, gente. E vai dar uma base muito legal para a gente poder construir em cima dessa mentalidade. Uma coisa peculiar em relação ao Montessori é que eu estudei em 2 escolas montessorianas. A minha mãe, eu acho que ela está aqui ainda, ela sempre foi muito amante de Montessori, desde bem antes de eu nascer. E ela deu aula em algumas escolas montessorianas. Como ela dava aula, eu tinha bolsa, né, de aluna. E eu tirei muito proveito da sala montessoriana. É uma coisa, quem já teve a oportunidade de observar um funcionamento de uma escola montessoriana que leva a sério o método, fica assim impressionado. É sério, a sala é um silêncio. E eu me lembro, quando criança, eu me lembro de crianças que chegavam, por exemplo, muito agitadas.
acabaram de entrar na escola, né? Não estão acostumados ali ao dia a dia da sala montessoriana, que é um silêncio, todo mundo trabalhando de forma autônoma, não tem professora na frente da sala dando aula e os outros alunos estudando, são mesinhas, as crianças no chão, no tapetinho, cada um pega o seu material, trabalha ali na pranchetinha, coisa mais gostosa. Eu acho que o que eu mais ganhei estudando nessas duas escolas montessorianas foi esse prazer de estudar. E muitas vezes estudar sozinha. Eu tenho muito prazer. Às vezes eu me dá vontade assim, ai, senhor, podia dar uma chuvinha para eu sentar e estudar. Mas o prazer que eu tenho de ler, de fazer resumo, isso daí eu acho que eu ganhei na escola montessoriana. E eu me lembro de muitas vezes que chegavam crianças que não estavam acostumadas, quebrando, porque as coisas são de louça, as coisas quebram. Por exemplo, a gente usava copo de louça, que a louça ela quebra e não machuca, né? Mas ela quebra, então existe um cuidado. Então as crianças chegavam agitadas, quebrando tudo e tal. E era impressionante. 15 dias e já estava assim, uma calmaria. Ninguém conhecia aquela criança que tinha entrado daquele jeito. E lá na Itália, quando Montessori começou o trabalho com as crianças, que ficavam nos reformatórios e tal, eles nem ficavam nas escolas, nem tinham, era uma escola especial, mas não era uma escola para educar, era uma escola só para cuidar. E todo mundo ficou abismado, falaram assim, é o milagre da educação, porque todo mundo, um comportamento impecável, sabe? É uma coisa impressionante. Essa escola, qual é o nome dessa escola? Deixa eu ver aqui o que a Natália falou. Sensacional, já estou animada. Mas, Júlia, precisamos comprar o livro? Como será essa dinâmica? Sim, seria muito interessante vocês comprarem o livro. Quem não comprar o livro pode acompanhar as aulas igual, só que se você ler, se você anotar, inclusive, ó, já é uma boa ideia que já mostrar para vocês como eu leio, tá? Eu indico que vocês comprem um livro sim. Como que eu leio? A leitura eu faço marcando, deixa eu tirar isso aqui, senão eu não consigo ler. Eu faço marcando, e aí eu tenho alguns tipos de marcação diferentes. Por exemplo, eu uso lápis. Eu não gosto de riscar com caneta, mas aí fica a seu critério. Eu uso lápis e vou fazendo as marcações e comentando, fazendo comentários, o que me veio à mente naquele momento. Então, às vezes eu relaciono alguma coisa que já aconteceu com uma criança, ou com outro livro que eu já li, ou com um filme e tal. E eu tenho uma marcação uma marcação que, assim, coisas muito, muito importantes. Aí eu vou e faço uma marcação com marca-texto mesmo, para chamar mais atenção. E assim eu vou lendo. Então eu leio, olha lá, com marca-texto. Não sei se dá para ver. Não dá para ver muito bem aí para vocês. Mas aí eu faço dois tipos de marcação. Um com lápis, outro com marca-texto. Marca-texto é algo mais importante. E o lápis eu marco tudo que me chamou atenção. Pô, isso daqui eu não posso esquecer. Eu vou lá e marco. E eu faço as anotações. Quando eu vou passar para o fichamento comentado, eu pego as citações, os pedacinhos que eu marquei, e eu adiciono os meus comentários, trazendo coisas a mais. Por exemplo, eu me lembrei de um conceito, eu vou lá e coloco o conceito. Eu me lembrei do quadro, igual eu falei para vocês e mostrei, eu vou lá e coloco o quadro. Eu imaginei uma coisa visual assim, separando em duas esferas. Aí eu vou lá e desenho isso daqui. Então, essa leitura é bem legal. Ler, marcando e fazendo anotações. Isso vai ajudar bastante. Tá bom? A Nath, eu acho que não pegou, que a gente comentou sobre o acesso prêmio. O acesso prêmio, para quem for apoiar o clube, vai ter acesso a esse fichamento comentado por capítulo. Então, todo capítulo a gente vai fazer um fichamento comentado e eu vou compartilhar lá para quem tem o acesso prévio. Para quem não tem, vai ter acesso a essas aulas aqui gratuitas, que não vão ter replay, mas que eu vou comentar também todos os capítulos. A gente vai comentar todos os capítulos aqui, tá bom? Gente, então vamos lá, né? Essas duas escolas montessorianas me legaram esse prazer em aprender. E Montessori, ela traz algo muito especial que fez parte da minha trajetória, do que eu construí como forma de trabalhar com as minhas crianças, com os meus alunos, que é uma abordagem multissensorial.
né? Então, o meu TCC, quando eu fiz o meu TCC, eu falei muito sobre Montessori, eu pesquisei principalmente 3 autores e Montessori foi um deles, e falei sobre abordagem multissensorial na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Então, foi muito interessante. Foi um trabalho que eu desenvolvi com crianças autistas e que eu utilizei muito a abordagem multissensorial e eu vi isso na prática, o quanto que isso trazia benefício, o quanto que na hora de ensinar, incluir outros sentidos que não sejam só o da audição. Por exemplo, quando você só fala, você só está usando a audição. Quando você fala e mostra um desenho e mostra uma referência visual, você está utilizando a audição e a visão. Quando você faz uma coisa com alto relevo, que a criança ela pode tocar e sentir, ou ela pode pegar o objeto, manusear, isso daí você está utilizando o tato, a visão e a audição. E assim por diante. Quanto mais sentidos você conseguir incluir naquele momento da aprendizagem, melhor vai ser. E quais são os benefícios diretos dessa abordagem? Primeiro, uma memória mais forte. Por que uma memória mais forte? Porque no nosso cérebro está dividido em lóbulos e existem vários lóbulos que são responsáveis pelo processamento das informações sensoriais. Então, existe o lobo occipital, que processa a informação visual, o lobo temporal, o parietal. Então, aqui a gente processa as informações auditivas, as outras informações sensoriais a gente processa pelo parietal. Então, quando a gente envolve vários sentidos durante a aprendizagem, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o cérebro fazer várias conexões. Então, a gente forma uma rede neuronal muito mais forte, ou seja, que envolve várias e várias conexões neuronais. Isso faz com que aquela memória fique muito mais forte. Isso melhora a memória da aprendizagem. Então, utilizar mais sentidos no momento ali do estudo vai ajudar a sua criança a memorizar aquilo ali de uma maneira, a guardar na memória de uma maneira mais forte. Isso também ajuda, a abordagem multissensorial também ajuda na concentração, né? Por exemplo, ter informações visuais faz com que a gente se mantenha por mais tempo concentrado. E isso ajuda a criança também. Uma coisa que eu sempre falo com vocês é sobre imprimir a atividade colorida. Quando eu comecei a vender o Prepara Alfa, e o Mundo Encantado também, muitas mães chegavam para mim assim, pô, não dá para botar menos cor, não. Porque é muito colorido, porque eu gasto muita tinta para imprimir isso daí. E aí eu falava assim, olha, não dá, porque é colorido por um motivo. É colorido porque isso ajuda a melhorar a memória, né, que eu falei, e a aumentar o tempo de concentração. Imprime colorido, gasta tinta. Teve uma época que eu trabalhei numa escola que a impressora não imprimia colorido. Não sei que raio que acontecia lá, que não tinha cor nenhuma, imprimia preto e branco. Olha o que eu fazia para aumentar a concentração das minhas crianças. Eu imprimia preto e branco, porque não tinha outra opção, e eu pintava de canetinha para chamar mais a atenção deles. Então, justamente porque essa parte visual, ela ajuda muito na concentração. E a cor também, né? Então, ajuda na memória, ajuda na concentração. E uma coisa muito legal também da abordagem multissensorial é que faz com que a aprendizagem seja muito mais leve e divertida. Eu sempre falo isso para vocês em vários materiais meus. Não sei o que é divertido, que alfabeto divertido, matemática divertido, porque é para ser divertido, é para ser legal, não precisa ser chato, não precisa ser uma cópia infinita, né? Uma coisa assim, preto e branco, pontinho, que não tem nenhuma coisa legal. É para ser leve e divertido, sim. Qual o nome dessa escola montessoriana? Eu estudei em 2. O Ágora, quando eu era criança, tá? O Ágora era a escola que eu mais amava na vida inteira. Ágora, que chama. E a outra escola, que era uma escola muito linda também, não era a minha preferida em relação ao Ágora, eu preferi o Ágora, mas foi uma escola muito especial, que é a Esmirna. Esmirna com S. S-M-I-R-M-A. Esmirna.
S-M-I-R-N-A, Esmirna. E foram essas duas escolas que eu estudei, lá em Niterói. E aí, muito bem, então a gente entendendo essa abordagem multissensorial, e Montessori, ela traz tudo isso e todos esses benefícios. Na minha cidade não tem, vem para a Bahia, vamos fazer uma escola montessoriana, você está dizendo? Entendendo a abordagem multissensorial e todos esses benefícios, é muito legal a gente aprender mais com Montessori. E nesse livro, Mente Absorvente, quando Montessori fala de mente absorvente, ela está falando de uma criança que vai absorver tudo do ambiente. Ela absorve até o que a gente não fala. Ela absorve, a gente falou aí no início, né? Poxa, minha criança me ver lendo, eu ler todos os dias, eu ter um cantinho de leitura na minha casa, isso demonstra uma cultura da minha família. A nossa família lê. A mamãe lê, eu leio, eu tenho os meus livros, eu tenho o meu cantinho de livro que eu posso ler a qualquer momento e folhear o livro. Então, isso é uma cultura da família que a criança ela absorve quando existe essa cultura, né? Eu tenho uma memória muito legal do meu pai lendo para mim, deitado na rede, lendo as fábulas de Esopo. Ele reforçou essa memória por tantas vezes que eu me lembro até hoje disso, a gente lendo as fábulas de Esopo e pensando na moral da história. Então, olha só como a criança ela absorve tudo, e ela está realmente absorvendo todo momento, o que você fala, o que você faz, as coisas que você apresenta, os materiais que ela usa, enfim, tudo. E esse período dos 0 aos 6 anos é uma absorção, é um período extremamente sensível. A neurociência ela chama de período crítico, né? Período crítico é o período assim onde a criança ela vai realmente fazer todas as bases neuronais, ela vai estar absorvendo de uma forma muito intensa tudo. Júlia, muitas mães falam assim comigo, pô, meu filho tem 7 anos, acabou de sair da primeira infância e agora não tem mais nada? Não. A partir do 6º ano, a criança ela ainda vai absorver, só que menos, né? Ela vai absorver numa intensidade menor e ela vai começar a expor também. A partir do 6º ano, a criança ela começa a pensar por si mesma, ela começa a expor as suas opiniões, por isso que a leitura e a escrita é tão importante a partir dessa fase. Então, é um momento diferente, a gente tem uma oportunidade muito grande dessa janela, e principalmente dos 3, obrigada, amor, principalmente dos 3 aos 6, que é a mente absorvente consciente, onde a gente consegue interagir muito mais. A criança ela começa a raciocinar de maneira consciente, e aí a gente começa a desenvolver o que é a consciência fonológica. Eu digo sempre que a partir dos 3 anos é uma ótima idade para começar com calma a desenvolver essa habilidade e outras que são tão importantes. A linguagem ela começa principalmente bem intensa, ela vem bem intensa desde o 1º ano, mas a partir do 2º ano ela tem uma característica bem intensa. A gente vai analisar isso, vai ter um capítulo que fala só sobre essas etapas aí. Ela vai analisar de uma maneira bem legal as idades. Então, ela fala da mente absorvente dessa forma. Como a criança que está absorvendo tudo do ambiente. A partir do 6º ano, ela começa a desabrochar, né? Ela começa a expor. Ao invés de só absorver, ela também expõe o que ela acha, o que ela acredita e tal. Existe um livro, e é bem interessante quando a gente começa a ver que Montessori, igual, né? A maioria das pessoas tem uma ideia muito errônea de Montessori como algo muito raso. Só fala de autonomia da criança. Mas não, ela é muito científica, tanto que o nome do método que ela deu, quem deu o método Montessori foram os americanos lá quando traduziram os livros dela. Botou método Montessori, mas o nome que ela deu não foi esse. Ela deu o nome de pedagogia científica. Ou seja, uma pedagogia que tem como base a ciência. Então, Montessori, ela não está falando meia boca, ela estudou muito medicina, ela estudou muito psicologia, e ela realmente
pega as bases científicas de uma forma muito legal. E quando a gente faz essa transposição do que Montessori fala, como o período sensível do 0 aos 6, e principalmente dos 3 aos 6, olha o que tem num livro de neurociência, chama O Cérebro que se Transforma. Ele fala assim, o que é extraordinário durante o período crítico do córtex, que é esse período sensível da primeira infância, é que ele é tão plástico que sua estrutura pode ser alterada pela exposição a novos caminhos. Ele é plástico, e aí a gente pode imaginar assim, ó, como, sabe aqueles blocos de montar, que a gente pode montar, desmontar, aí monta aqui e desmonta. O cérebro da criança na primeira infância, ele é plástico, ele é moldável, a gente consegue expandir, consegue reduzir, e aí, quando passa esse período, existe uma poda neuronal, que é uma forma do nosso cérebro otimizar a energia. É lógico que a gente não conseguiria fazer mil, né? Enfim, é um número muito maior que isso. A gente não conseguiria fazer tantas conexões quanto uma criança pequena, porque a gente ficaria com a mente muito ocupada. Então, o que o cérebro faz? Ele faz uma poda neuronal, ele olha para os caminhos neuronais que você fez, que a criança mais reforçou, e ele fala assim, opa, esse daqui ela usou muito, não vamos destruir esse, vamos permanecer, manter esse daqui, porque esse é importante. Esse daqui ela usou uma vez ou duas e tal, não é tão importante, vamos reduzir esse daqui para economizar energia. É assim que o cérebro funciona, e aí a partir desse período muito intenso, ele começa a otimizar a energia, a trabalhar ali com menos conexões, e tem esse período da poda neural, onde realmente existe o fortalecimento e permanência de algumas conexões e outras são inativadas, né? Como se fosse assim. Mas a importância dessa primeira infância é como um período em que o cérebro é muito plástico, ele é muito moldável, igual a gente falou lá da fundação, a gente consegue aprofundar essa fundação, aumentar a estrutura mesmo neural da criança, estimulando da maneira correta, desenvolvendo as habilidades chaves. Então, a gente consegue manipular. Inclusive, essa questão da plasticidade neuronal, ela é tão importante que, inclusive, perdas de alguns acidentes em relação ao cérebro, o cérebro ele consegue se remoldar de uma maneira muito mais fácil nesse período inicial, porque ele é mais plástico, né? Ele consegue se moldar muito melhor. E aí esse livro ele usa um termo bem legal também, que ele fala assim, a maquinaria da aprendizagem está constantemente ligada, ou seja, a criança ela está o tempo todo absorvendo. Existe um estudo muito legal em relação a aprendizagens de línguas, em relação à linguagem, por exemplo, segunda língua, né? Ou a língua materna em si também, a criança pequena, ela tem uma facilidade muito maior para absorver uma língua. Então, quando você expõe a criança a uma língua estrangeira, na primeira infância, ela tem uma facilidade muito maior do que depois, a partir do 6º ano. Isso porque o cérebro ele é mais moldável e porque a aprendizagem dela está o tempo todo absorvendo, ela está o tempo todo aprendendo. E aí tudo gira em torno desse conceito de mente absorvente. Então, a Montessori ela fala isso, que existem períodos sensíveis do desenvolvimento, ou seja, existe um período sensível do desenvolvimento da linguagem. Se a gente aproveitar esse período sensível, vai ser muito mais leve para a criança, porque ela está muito intensa naquele quesito, naquele aspecto. Existe um período sensível em relação ao tato das mãos, a sensibilidade tátil. Se a gente aproveita esse período, isso vai ser muito mais leve para a criança, porque ela já está intensa nisso daí. Se a gente deixa passar o período sensível e trabalha depois, vai funcionar? Vai, mas não vai ser tão fácil quanto seria no período sensível. Então, o período sensível é um intervalo temporal durante o qual a criança se encontra propensa ao desenvolvimento de uma determinada habilidade. Então, é um período
temporal ali do desenvolvimento dela, que ela está mais propensa a desenvolver aquela habilidade específica. E é isso que a gente vai analisar, porque a Montessori ela vai falar de linguagem nesse livro, vai falar de movimento, de coordenação, de comportamento, de autonomia, de disciplina, caráter, personalidade, de preparação do ambiente. Ela vai falar uma coisa super legal também, que é em relação à experiência. Eu queria até dar um destaque sobre isso, para a gente fechar aqui e abrir para pergunta para vocês, um destaque para esse pensamento aqui. A gente vai falar muito sobre isso na próxima aula, porque isso está bem no capítulo 1, mas queria antecipar. A criança, ela aprende, principalmente na primeira infância, ela não aprende muito ouvindo a gente falar. Não é por palavra, é por experiência. É vivenciando uma coisa. E aí você pensa, Júlia, então, se ela aprende muito mais por experiência e não por ouvir a gente ensinar, qual é o papel do professor ou da mãe educadora? Né? Eu não tenho que fazer nada, ela vai só aprender vivendo. Né? Igual aí, nesses primeiros meses, a criança, ela busca desenvolver a parte motora, ela busca fortalecer essa parte aqui de trás da cabecinha para manter a cabeça firme, ela busca, através das situações, do ambiente que a gente possibilita, ela se desenvolve automaticamente, ela se desenvolve a partir dessas situações sociais, mas se a gente conhecer o desenvolvimento da criança, se a gente entender quais são os períodos sensíveis, por que não o papel do professor e da mãe educadora seria possibilitar experiências para que a criança aprenda. Eu não vou necessariamente chegar lá, senta aí e me ouve. Igual a gente está aqui, nós somos adultos, vocês já estão um tempão me ouvindo. Mas não funciona assim com a criança. Eu não vou conseguir botar ela aí e fazer ela me ouvir por um tempão. Eu preciso criar uma situação de aprendizagem, planejar essa situação que vai fazer com que ela compreenda algo, que ela teste uma hipótese, que ela vivencie aquela aprendizagem a partir da experiência. Então, o nosso papel, enquanto professoras e mães educadoras, é criar situações, possibilitar situações de aprendizagem para as nossas crianças. E aí, observando os períodos sensíveis, a gente faz coisas intencionais. Então, se eu sei que a minha criança está num período sensível da linguagem, eu vou criar situações onde ela consiga refletir sobre aspectos específicos da linguagem. Se ela está num período específico tátil, desenvolvimento da coordenação motora fina, eu vou estimular ela em relação a essa habilidade. Eu vou criar situações onde ela consiga compreender melhor, onde ela consiga vivenciar ali movimentos mais finos, enfim, nesse sentido, porque a criança ela não aprende da gente falando, ela aprende vivenciando, certo? Por isso que temos que estar sempre estimulando o nosso cérebro quando somos de mais idade, justamente para não desativar. Sim, existe também essa questão no adulto. A gente sempre cria neurônios novos e sempre desativa alguns. Quanto mais a gente fortalece uma mesma ligação, um mesmo caminho neuronal, mais forte fica e menos chance daquela memória ser desativada. O que acontece em relação à criança é que isso acontece, sim, 1000 vezes mais. É uma diferença absurda mesmo. É absurda a diferença da quantidade de conexões, quantidade de neurônios da criança para o adulto. Então, a gente nunca para de aprender, a gente tem que estar sempre aprendendo para o resto da vida, mas a intensidade é muito maior quando criança. Fala sobre insegurança motora? Falo. Insegurança motora é uma coisa que eu percebi. Isso me chama, eu falo muito disso, né? Quem já me acompanha lá no Insta sabe que eu já fiz várias lives e muitos dos meus materiais são com foco na coordenação. É uma habilidade chave, é uma habilidade importante para a escrita, né? Porque a escrita ela depende da coordenação. Esse é um dos motivos para a leitura vir antes,
porque a escrita ela depende dessa outra habilidade. E o que acontece com a insegurança motora? Muitas vezes a insegurança motora impede a criança de ter segurança mesmo para realizar atividades de registro. Então, uma coisa que eu percebi com as minhas crianças, e principalmente quando eu comecei a trabalhar com os meus primeiros aluninhos autistas, eu percebia que a gente ia super bem com jogos. Então, eu trazia jogos, a gente começava a estimular, e eles iam empolgadíssimos e concentrados e tal. Quando eu trazia uma folhinha com atividade de registro, rejeitava. E aí, coisas assim, que a gente acha que é birra, né? A gente confunde muito com birra. Quebra lápis, eles quebravam no meio o lápis, ele rasgava a folha, amassava, jogava fora, ou começava a chorar, ou levantava da cadeira. Atitudes que demonstram que ele realmente tem aversão àquilo ali. E era sempre nesse momento, quando eu migrava do joguinho para uma atividade de registro. E aí isso começou a me chamar a atenção. Opa, se ele não resolve essa insegurança motora, ele não vai escrever, por exemplo. Ele não gostava nem de pintar, sabe? Atividades assim bem simples ele não queria fazer, porque ele tinha essa insegurança, não queria nem pegar no lápis. Então, isso daí realmente é uma coisa muito séria e que atrapalha a criança, atrapalha a aprendizagem. E aí, o que a gente tem que fazer? Nesse momento que eu identifiquei essa dificuldade específica, e aí a importância da gente observar e diagnosticar aquele problema. Então, eu precisei de um tempo para observar a atitude deles e falar, opa, é isso, vamos adaptar. E aí, vocês vão perceber que eu vou sempre falar de ensino personalizado, porque é isso, o grande benefício da educação é você, justamente, principalmente para crianças com dificuldade de aprendizagem mais específicas, é você observar e personalizar o ensino para ele. E aí, o que eu fiz? Eu parei tudo, tipo, o planejamento que eu já tinha feito para eles, eu falei, vamos atacar com prioridade essa parte motora. E comecei a fazer exercícios bem simples. Por exemplo, uma coisa que eu fiz no início era pegar lápis de cera junto com eles, com apoio na mão, e criar uma brincadeira assim, vamos contar até 10? Então vamos pegar essa cor, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vamos pegar outra cor, só riscar, só perder o medo de pegar no lápis e fazer assim. Enfim, no caso deles, rasgar papel, cortar com tesoura, geralmente a criança gosta, tinta no dedinho, às vezes a criança não quer pegar o pincel, mas tinta no dedinho. Então, essas coisas vão criando uma segurança motora que possibilita a criança pegar no lápis, pegar numa canetinha, né? A canetinha, o piloto, ele é bom porque ele é mais macio, ele faz um traço que é mais forte, então a criança ela consegue perceber melhor esse traço. Enfim, várias coisas que a gente pode fazer para ajudar nisso daí, mas isso é um grande problema, sim. E muitas vezes, não um problema que é difícil de resolver, mas um problema que não é diagnosticado. Então, as pessoas ficam achando que é birra, começa a forçar a criança, forçar sem trabalhar essa habilidade, e, enfim, fica esse embate aí. A criança não quer, ela chora e tal, e você força. Muitas vezes você não sabe nem que é insegurança motora. Certo? Gente, todo final de aula, eu vou abrir um tempo para a gente compartilhar, para pergunta, igual foi essa daqui agora, e também para quem quiser abrir e falar, por exemplo, ler o livro e relacionou uma situação muito legal que aconteceu nessa semana com um aluno, com meu filho, eu quero vir aqui compartilhar. Isso vai ajudar muito outras mães, outras professoras que também estão lendo, que também estão aprendendo. Esse cronograma aqui, ó, para a gente ler junto, cadê o cronograma? Aqui. Esse cronograma aqui, eu vou postar lá no grupo agora, tá bom? Assim que a gente terminar aqui a reunião, eu vou postar lá no grupo para a gente saber. Nossas aulas vão ser todas as quintas, 8 horas. Esse horário é bom para vocês? Toda quinta, às 8 horas, a gente vai estar aqui no Zoom, tendo essas nossas reuniões para refletir sobre os capítulos.
Os capítulos são bem pequenininhos. Esse livro ele tem capítulo assim de 3 ou 4 páginas. Então, eu coloquei vários capítulos no mesmo encontro. Ó, por exemplo, o próximo encontro, na próxima quinta-feira, ó, vai ser dia 24. Deixa eu só confirmar. No dia 24, a gente vai, então, estudar, vai refletir, compartilhar sobre o capítulo 1 ao capítulo 4, que são esses daqui, ó. A criança na reconstrução do mundo, que é um contexto que, na escrita desse livro, era um contexto do final da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava sendo reconstruído pós-guerra, e ela fala muito sobre o poder da educação nessa reconstrução do mundo. É bem legal. A educação para a vida, o objetivo da educação, os períodos de crescimento, que eu falei com vocês, ela vai separar por idade ali, e uma nova orientação. Esses 4 capítulos, então, a gente vai estudar na próxima aula. Júlia, você vai ler 100% do 4 capítulos? Não. Até porque se a gente for ler tudo e depois ainda comentar, vai ficar uma aula de 3 horas, né? Então, eu vou só destacar, mas vai ser uma leitura corrida, por exemplo. Quem estiver acompanhando pelo livro vai conseguir acompanhar aí o corrido de um capítulo. Terminamos o capítulo, entramos no outro. Então, vai ser uma leitura sequencial. Mas, hoje não foi muito sequencial. A gente foi só introduzindo o livro, né? Falando de tópicos legais. Mas, a partir da próxima aula, a gente vai bem sequencial nos capítulos. E quem tiver o acesso premium lá, vai ter acesso a esse fichamento aqui. O fichamento já está lá na área de membros do acesso premium e é um guia para vocês. É um guia para durante a aula. Então, eu falei isso daqui mais cedo, né? Fiz questão de deixar bastante espaço em branco, se vocês estão conseguindo ver, para que vocês possam comentar, fazer seus próprios comentários dentro desse material aqui. E eu vou me guiar pelo fichamento comentado para comentar o capítulo. Então, esse daqui é justamente os destaques que eu fiz dentro desse capítulo 1, as relações com outras coisas, com outros conceitos, né? Os destaques e as relações que eu fiz em relação a esse primeiro capítulo. Então, quem optar por dar esse apoio ao Clube da Leitura e assinar o acesso premium vai ter acesso a esse fichamento, e na próxima aula vai ter em mãos, durante a aula, os 4 fichamentos dos 4 capítulos, tá bom? Então, o fichamento do capítulo 1 já está lá. Nos próximos dias eu vou postar dos próximos. Eu também carrego a bandeira do ensino personalizado. Que legal, Elaine. Deixa eu ver. Como mãe de criança com deficiência como pedagoga, estarei todas as quintas. Isso daí, gente, fico feliz demais. Peraí. Qual é o valor? Vai ser, Nath, R$ 37,90, se eu não me engano, tá? É um valor mensal. É uma assinatura porque a gente não vai parar de ler os livros. Esse livro, por exemplo, a gente vai ler agora meado de fevereiro, e março a gente já termina. Então, vão ser 6 semanas esse livro e a gente já emenda em outro. E o legal do acesso premium é que você vai ter todos os fichamentos. Terminando de ler o livro, você vai ter o fichamento de todos os capítulos desse livro aqui. Sempre que você quiser, você pode simplesmente ler o fichamento. Você vai achar várias informações que você não precisaria ou abrir o livro ou abrir a aula, tá bom? Vocês também vão ter acesso a todas as aulas gravadas. Para a próxima aula, já temos que ter lido os capítulos 1 a 4, isso mesmo. Isso daí está aqui no cronograma que eu vou postar lá no grupo para vocês. Alguma dúvida, gente? O link, deixa eu postar o link. Eu vou postar o link aqui nos comentários. O link do acesso premium. E daqui a pouco eu vou postar lá no grupo também. Tá bom? Então, no acesso premium vai ter as aulas replay que eu vou subir lá. Então, todas as aulas vão ficar salvas lá na área de membros. Todos os fichamentos de todos os capítulos
que serão comentados nas aulas, mas vai ficar o arquivinho lá dentro do acesso premium. E também eventuais materiais que eu produza para cá, ou que eu compartilhe aqui, para dar exemplos em relação aos livros. E aí eu compartilho, carrego lá para vocês também. Tá bom? Como eu disse, é uma espécie de colaboração. É para que a gente consiga manter o Clube da Leitura por mais tempo. E que vocês também sejam beneficiados com esse material, para quem quer se aprofundar mais. Júlia, eu quero realmente guardar esses estudos, quero organizar eles para poder rever depois. Não sei se é o caso de mais alguém, mas ainda vou comprar o livro, então talvez na próxima semana ainda não tenham conseguido ler os próximos 4 capítulos. O que eu posso fazer com vocês? Mas aí vocês têm que se comprometer de realmente comprar, porque eu não posso, judicialmente, eu não posso compartilhar o livro todo com vocês, tá? Mas eu posso fazer uma, como é que fala? Tirar a cópia, né? Só que digital, esqueci o nome. Digitalizar os 4 primeiros capítulos, vocês querem? Que aí a gente combina assim, essa semana vocês providenciam um livro para nas próximas aulas vocês já terem um livro físico. E nessa primeira semana, como talvez muitas de vocês ainda não tenham, eu digitalizo os 4 primeiros capítulos para vocês, tá bom? Mas já digo que não dá para fazer isso com o livro todo, porque é contra a lei até. Tá bom? Mas uma parte não tem problema. Show, ótimo. Para mim seria perfeito, então tá bem. Júlia, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Peraí, deixa eu botar você aqui. Oi. Olha eu de novo, né, Júlia? Eu te sigo. Que bom. Deixa eu te perguntar, Júlia. Eu não sei as outras meninas aí, mas o que acontece? Eu tenho um sério problema com leitura. E aí eu me policio, por exemplo, de segunda a sexta eu tenho que matar 20 páginas. Interessante. Segunda-feira tem que ser 10 páginas, terça 10. Aí eu queria saber de você, por exemplo, a gente vai se encontrar toda quinta. Você vai fazer um esquema de páginas que a gente tem que, por semana, bater a meta para poder chegar na quinta e ter concluído, tipo, porque eu acho que você vai ler capítulo por capítulo de cada livro, ou vai, tipo, de 1 a 4, de 1 a 7, ter que matar todos esses capítulos para a semana que vem. Por exemplo, a semana que vem são 4. Para outra semana já são 5. Mas eu mantive entre 4 e 5, para a gente conseguir fechar em 6 semanas, até para a gente não alongar muito, porque eram 28 capítulos. Se eu fosse comentar um por semana, a gente não ia acabar nunca, ia ler 2 livros no ano inteiro. Então, eu tive que reduzir. E esses capítulos são bem pequenos mesmo, quer ver? Dá para fazer essa divisão. Eu posso fazer assim, toda semana eu conto as páginas e faço, gente, a meta por dia é tanto. Ai, show, Júlia. Pode ser? Eu vou manter esse modelo de cronograma aqui com os capítulos. Tá. Mas toda semana a gente conta as páginas e divide por 7 dias. E a gente fala, a meta da semana é 4 páginas por dia, ou 10 páginas por dia. Eu acho que não vai passar muito disso, porque os capítulos são realmente pequenos. Perfeito, Júlia, perfeito. Que aí eu boto na minha cabeça que no dia eu tenho que matar aquelas páginas. Tem capítulos menores que você vai conseguir ler em uma sentada, assim. Porque é bem pequenininho mesmo os capítulos. Então, se você se organizar para ler, tipo, 15 minutos por dia, concentrado, né? Que às vezes a gente, tipo, senta para ler, aí olha no celular e tal. E se a gente desconcentrar, realmente vai muito mais tempo. Mas se tiver ali concentrado 15 minutos, 60, você lê um capítulo. E são 4 ou 5. Tipo, você pensar que você não vai ler sábado e domingo, você pode ler um por dia na semana. Entendi. Tipo, ficar 2 dias sem ler ainda, se você ler um capítulo por dia. E o capítulo são os 4 páginas. Mas vamos fazer desse jeito que você falou. Como vai variar um pouquinho o número de páginas, a gente toda semana renova a meta diária de páginas. Tá, show, tá Júlia. Bom? Obrigada. Boa ideia.
Oi. Oi. Então, é uma pergunta aqui, que pode ser pergunta de outros também, é que se por acaso alguém entrar depois, né? Porque eu mesma enviei isso para várias pessoas que vai que não puderam entrar hoje, né? Começar hoje. Então, vão entrar semana que vem e na outra semana alguém começou. Tem essa possibilidade? Existe um tempo de entrar no grupo? Existe uma maneira de você... Ela, então, teria que ver a primeira aula que vai estar postada no YouTube, ela teria alguns compromissos de estar ouvindo as outras aulas para pegar. Não, ó. Então, o Clube da Leitura, igual eu disse, é aberto para todo mundo. As aulas vão ser gratuitas e vão ser aqui abertas no Zoom. Então, quem quiser participar, cheguei ontem, vai ter aula amanhã. Ela pode entrar aqui e participar sem problema nenhum. Ela entra lá no grupo e pega o caminho andando, pega o bonde andando. A única possibilidade que ela tem de rever as aulas vai ser pelo acesso prêmio, que aí quem tiver o acesso prêmio vai poder rever as aulas desde o início, ou ver mais de uma vez, ou se perdeu, voltar lá e ver. O que vai acontecer interessante, por exemplo, é que quando a gente terminar esse livro e começar outro, vão ter pessoas que, ao assinar o acesso prêmio, vão ter acesso ao primeiro livro que já passou. Então, vai ficar lá guardado todos os fichamentos, todas as aulas. Então, essa é a possibilidade das pessoas que chegam depois poderem rever. Agora, não vamos deixar, abrimos uma turma para o livro 1 e na terceira aula ninguém pode participar. Não, quem quiser vai participando e vai entrando, vai pegando. Inclusive, o grupo lá do WhatsApp, o que a gente posta não fica acessível para todo mundo que entra depois, né? A pessoa vai entrando, ela recebe a partir daquele momento. Então, o clube vai funcionar assim, entrou, começa pegando o bonde ali daquele momento, e com certeza a pessoa vai aproveitar um monte de coisa a partir daquele capítulo, mas se ela quiser rever, tem a possibilidade do clube, do acesso prêmio, tá bom? Teve alguém que levantou a mão. Quem foi? Quem que levantou a mão para falar? Josi, quer falar? Josi, pode falar. Tá. É só uma dúvida. A gente não seria bem a palavra resumo, mas a gente teria acesso a esse resumo. E aí você falou de outros recursos. Você tem alguma ideia qual poderia ser esses outros recursos, esses outros possíveis recursos? Sim, por exemplo, a gente vai ler essa sequência didática aqui. Aí, dentro do primeiro volume do pré-silábico, ele vai ter aqui um modelo que ele vai dar exemplo, ela vai dar muitos exemplos práticos. Ela vai dar um modelo de fichinha para trabalhar o nome, ou sei lá, fichas para nomear coisas dentro da casa. E aí, durante a aula desse capítulo em específico, para elucidar isso de forma prática, eu vou montar rapidinho no Canva, como eu faço com meus materiais, vou montar as fichinhas lá e vou trazer aqui para a aula. Gente, é assim que faz. Vamos fazer essa fichinha aqui, editável, e aí ao invés de eu só mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar e vou salvar lá na área de membros, entendeu? Entendi. Tipo isso, joguinhos, recurso que eu mostre. Se for algum material gratuito, por exemplo, da internet que eu coletei lá, eu vou poder dar referência para todo mundo e buscar. Quem quiser buscar, até quem está fora. Mas vai ter lá bem organizadinho para todo mundo pegar. Quem tiver dando acesso prémio, entendeu? Entendi, ficou claro. Obrigada. Na minha internet, na minha cidade, não tem um livro, né? Então, provável que você vai ter que pegar na internet, mas a sua cidade... A Amazon, ela entrega para todas as cidades do Brasil. E eu sei que na Amazon tem. Na Amazon tem, mas assim, isso que eu tô falando, que se eu for comprar o livro, vai demorar um pouquinho para chegar. E onde eu moro é bem complicada a questão de correio. Assim, sabe? Você mora onde? Eu moro no interior do Mato Grosso, uma cidade chamada Porto de Iguaçu.
Entendi. Demora para chegar, né? Demora. Chega, mas demora. Tipo, demora quanto? Em uma semana não chega? Não, em uma semana não chega. Entendi. Aí, por isso, assim, eu não sei se você vai passar depois o cronograma dos livros, aí eu já vou meio que adiantando. Ah, sim, entendi. Então, a gente já pode depois fazer uma votação. Inclusive, vamos aproveitar quem já está aqui. Vocês acham que o próximo livro tem que seguir mais para essa linha da alfabetização? O que vocês acham? O que vocês sentem assim como mais interessante para a gente ir para o próximo, depois desse, né? Depois de Montessori? Eu gostaria na área da alfabetização. E poderia ser uma coisa mais prática, né? O que vocês acham da gente seguir essa sequência didática aqui da Esther? Eu achei legal. Você sabe quanto custa esses livros? Olha, na época que eu comprei, eram uns R$20 cada um. Tipo assim. Eu gostei. Eu fiquei bastante curiosa nessa. Entre 20 e pouco, no máximo estourando 30. Mas aí vocês podem comprar só o primeiro e depois comprar o segundo, entendeu? Mas se a gente começar, a gente tem que ler os 3. Isso daqui vai dar uma clareza muito grande para vocês em relação à alfabetização, em relação às hipóteses de escrita. A gente vai ter que dar uma introdução para vocês entenderem, para relembrar a mente, assim, sobre as hipóteses, mas isso daqui vai dar uma clareza prática. É legal. Quero muito esse livro da Esther. Lembra que eu falei no curso? Quase ninguém conhece, gente. Tem gente que criou curso só com essa sequência aqui, que fez tipo um material só dessa sequência didática. É muito rico mesmo. É bem legal. E ela fala, assim, bem desse início do pré-silábico, a criança ali nas primeiras compreensões. Então, isso se aplica muito a crianças que estão ali na fase da garatuja, começando a conhecer as letras. Não é só para a galera que já chegou lá na alfabetização. É o início do processo. É bem legal. Tem possibilidade de ser às sextas? Sexta fica mais difícil para mim. Se a gente puder manter a quinta, acho que vai ser melhor. Por mim, ok, seguir essa trilogia? Então, combinamos assim. Saímos de Montessori e entramos na sequência aqui da didática de Esther Villagrossi. E aí, a gente segue a sequência. O primeiro volume é esse daqui, ó. Didática dos níveis pré-silábicos. Tá bom? E aí, obrigatoriamente, a gente vai ter que fazer uma revisão aí dessas hipóteses. E aí entra neles bem prático. Show? Então, fechou, gente. Ó, nos vemos, então, quinta-feira que vem. Vou postar lá no grupo o cronograma agora. E o link também para quem quiser do acesso premium. E seguimos dessa forma. Vou ver se amanhã eu já consigo fazer a digitalização para vocês começarem a ler, tá bom? Dos 4 primeiros capítulos, mas já ficamos combinados que só vai dar para fazer isso essa semana. E aí você já providencia um livro para a gente poder começar. E quem aí mora longe e já quiser começar a providenciar o da Esther, já vai ser o próximo depois de Montessori. Ó, a Natália tá pedindo para ser 8h30. Fica melhor para vocês 8h30 na quinta? Sim, para mim sim. Sim? Sim. Aham. Então Eu podemos. prefiro. Tá. Júlia, então, oi. Esse clube não tem tempo de acabar, não é isso? Não, a gente quer que ele dure por muito e muito tempo. Então, existe a possibilidade das pessoas irem trazendo algumas ideias de leitura, trazendo alguns livros, sugerir? Sim, eu falei isso daí mais cedo, né? Teve uma colega que, não sei quem que deu ideia de ler aí, fazer leituras mais para os primeiros anos. Eu acho super legal. A gente faz assim, quem tiver ideia de livro que queira compartilhar, me chama no privado e manda o livro, que aí eu vou pesquisar sobre o livro, a gente analisa e escolhe, coloca na sequência. A gente vai criar
a lista, né? Por exemplo, a gente já tem aqui até o 4º livro que a gente vai ler agora, que a gente já decidiu. Mas a partir do 4 a gente já vai colocando na fila ali de leitura, entendeu? Esse grupo é maravilhoso, também acho. A gente tem que se manter toda semana para ir se animando. Só vai acabar se todo mundo desanimar, né? Então, se a gente continuar animada, estudando e aprendendo, vamos embora. Show de bola? Nosso grupo é top, também acho. A gente vai fazer um bonde de mães e profs estudiosas. Podia tirar um print agora, né? Todo mundo botar a carinha, não? Vamos. Eu não vou conseguir porque o meu celular está sendo usado na câmera. Vocês querem tirar? Vamos aparecer aí para a gente poder tirar um print? Deixa eu ver se eu consigo mudar. Eu estou no celular, né? Na minha tela só aparece a Júlia, a Isabel e a Rosirene está no lugar escuro. Gente, quanta gente bonita nesse grupo. Deixa eu ver, eu acho que eu preciso mudar aqui a visualização. Visualizar a galeria. Acho que é assim, ó. Aí, agora sim. Vou tirar a foto com o livro aqui na mão, peraí. Quem que tira um print para mim? Eu nem vim preparada para tirar foto. Peraí, eu vou tentar tirar um print. Eu não vou conseguir ficar com o livro. Ctrl print. Sorrindo todo mundo. Acho que foi. Muito bom, gente. Obrigada. Que bom ver a carinha de vocês. Quero ver todo mundo aqui semana que vem, quinta-feira que vem também. Show? Qualquer dúvida pode me chamar lá no privado que a gente conversa. Um beijo, até semana que vem. Tchau.